Olá pessoal, a pedidos, quero fazer esta gravação aqui, um breve comentário sobre um texto bíblico que está registrado em Mateus capítulo 25, refere-se às 10 virgens, né? E é claro que eu devo partir do ponto de vista cultural judaico, né? Porque de outra forma não conseguiríamos alcançar uma hermenêutica, uma exegese do texto de maneira correta. Tendo em vista que os textos bíblicos, principalmente nos evangelhos, são narrados a partir de uma didática da cultura do povo, né? Dos costumes da época. Precisamos, né, entender isso. Por quê? Porque a época em que eles viveram não tem absolutamente nada a ver com os nossos tempos de hoje. E lembrando ainda que eles eram um outro povo de uma outra etnia, não eram, mas são ainda outro povo de uma outra etnia, né? 2000 anos atrás, do outro lado do oceano, Oriente Médio, tal, enfim, cultura diferente, tempo histórico, cultural, geográfico, enfim. E falando-se das virgens, das 10 virgens, lá no texto relatado por Mateus, né, no Evangelho, a gente precisa ter em mente o seguinte, que ali Jesus está fazendo menção da cultura da época, né? Repito, e a cultura da época consistia em algumas coisas, alguns elementos básicos que estão retratados ali. Para quem estuda um pouquinho da cultura sabe que o cortejo nupcial acontecia exatamente daquela forma, né? A noiva, ela escolhia 10 moças virgens que tinham boa reputação na sociedade, que lhe faria companhia para as bodas, né, com seu noivo, com seu esposo que estava vindo ali, que já era esposo conceitualmente falando, mas sem relação marital. E no dia do casamento propriamente dito, eles celebravam e se uniam fisicamente também. As virgens ali, elas têm uma situação interessante que acontece na parábola ali que Jesus fala, que é o seguinte, e é o que mais chama a atenção, inclusive, de ensinadores, de pregadores, de teólogos, né, que fala sobre a questão do azeite na lamparina. Nesse vídeo eu não quero nem falar sobre quem são as virgens e quem é a noiva, tendo em vista que é muito fácil perceber que são duas coisas diferentes. As virgens ali, as 10 virgens, e partindo da cultura judaica da época, fica muito fácil entender que as 10 virgens não são a noiva. A noiva é uma só. As virgens são acompanhantes da noiva. E elas estão ali para um propósito: iluminar o caminho com as suas lamparinas, né, na condução da noiva ao encontro do noivo e do meio do caminho até as bodas. Elas vão juntas e elas fazem parte, né, das festas e da alegria da noiva, e podem até se tornarem membros da família por adesão, né, por assim dizer. Então, qual é o papel das 10 virgens? Em primeiro lugar, elas têm que ser puras, tal qual a noiva, de boa reputação, tal qual a noiva. Elas precisam ter um bom relacionamento com o futuro esposo
da noiva, uma ligação, né? E essa ligação se dá por meio de obediência às leis, aos costumes. Tem que haver uma ligação, né? Cultural, principalmente. E elas são preparadas pela noiva para terem naquele momento, no dia, no encontro, azeite e lamparina para conduzirem a noiva até o noivo e depois caminharem juntos até o banquete, até as bodas nupciais. A grande questão é a seguinte: o que é o azeite exatamente? O que representa o azeite? Erroneamente, eu tenho visto muitas pessoas, teólogos, professores de teologia, pregadores, enfim, dizerem que o azeite representa o Espírito Santo, propriamente dito. Eu devo dizer que não vejo por esse lado. Biblicamente falando e usando a técnica que a própria teologia ensina, a Bíblia interpreta a Bíblia, eu percebo que o azeite na lamparina está representado pelo que o salmista diz no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Partindo desse pressuposto, as virgens têm na sua lamparina azeite que é a palavra. E a palavra é que dá sustentabilidade para elas esperarem o tempo da chegada do noivo. E isto está também muito evidenciado na fala de Jesus a João no livro do Apocalipse. A grande questão é que 5 dessas virgens pensaram o seguinte: pode ser que o noivo chegue tarde, que ele passe do horário previsto. Então guardaremos azeite extra para que, tardando o noivo, tenhamos como fazer o nosso papel, cumprir o nosso papel, conduzir a noiva até ele, depois irmos juntos, iluminando o caminho, tendo o caminho iluminado, para chegarmos até as bodas. As outras 5, chamadas de imprudentes, pensaram diferente. Pensaram o seguinte: vamos levar azeite que seja suficiente apenas para a chegada do noivo no tempo previsto. A estas Jesus chama de imprudente. E ele já deixa claro na parábola a indicação de que o noivo passará do tempo previsto pelas virgens, não pela noiva. Para a noiva não tem problema se ele chegar mais cedo ou mais tarde, mas para as acompanhantes tem problema. Por quê? Porque elas são as que iluminam o caminho para a noiva se chegar até o noivo e depois irem até as bodas. Tendo em mente que a palavra é a luz para o caminho e a lâmpada para os pés, então as 10 virgens representam 2 grupos de pessoas que creem, né, no Evangelho, que seguem o Evangelho, que seguem a Cristo e tal, enfim. Mas são 2 grupos distintos. Aqueles que supostamente esperam o noivo juntamente com a noiva, que eu não quero entrar no mérito de dizer quem é, elas esperam para um tempo, mas tem também em sua mente a ideia de que ele pode tardar, mas não tem problema se ele tardar, porque estamos iluminados pela palavra a tempo e fora de tempo. As imprudentes estão marcando a hora para ele chegar e estão limitando a palavra em suas vidas para aquele tempo já pré-determinado na mente delas. Tardando-se o noivo, elas ficam na escuridão. E aí vão procurar abrigo nas que têm azeite, vão pedir azeite a elas, mas palavra não é uma coisa que se pede ao outro, é uma coisa que se tem consigo. E elas são
ensinadas, na verdade são aconselhadas, melhor dizendo, são aconselhadas a ir comprar. Quando elas saem para comprar, o noivo chega e as 5 que são prudentes acompanham a virgem, a noiva, e vai de encontro ao noivo e depois entram nas bodas. Quando as outras 5 chegam com o azeite comprado, já não podem mais entrar. Bom, eu espero que essa breve reflexão sirva de gatilho para acionar, né, o seu cérebro aí, para você perceber. Espero que essa breve reflexão sirva de uma janela da qual possa dar para você uma visão mais ampla do texto bíblico, da aplicação da exegese, né, do texto, para que venha clarear melhor, né, essa mensagem, já que eu tenho percebido que muita gente tem feito uma reflexão um pouco equivocada. Em outro momento mais específico eu vou gravar uma videoaula sobre esse assunto com muito mais detalhes. Esse aqui é apenas um breve comentário para começar a elucidar algumas coisas acerca desse texto. E quero fazer um vídeo com mais detalhes sobre as moedas que elas têm em mãos, que elas usam depois para comprar azeite e quando chegam já não podem mais entrar. Enfim, ok? Grande abraço a todos.